O que a empresa pode fazer quando ela não concorda com o reconhecimento do acidente de trabalho pelo INSS? Eu sou o Wander Medeiros, advogado e professor há mais de 20 anos. É muito comum existirem situações em que a empresa não concorda que o trabalhador tenha sofrido um acidente de trabalho. Isso normalmente acontece nos casos das doenças ocupacionais, quando o trabalhador diz que a sua doença tem ligação com o trabalho e a empresa nega isso. Por exemplo, ela diz que é decorrente de uma doença degenerativa ou do avanço natural da idade desse trabalhador. Ainda assim, mesmo ela não emitindo comunicado de acidente de trabalho, outros dos legitimados podem fazê-lo, como, por exemplo, o próprio trabalhador ou o seu sindicato de classe. E aí o trabalhador, de posse desse comunicado de acidente de trabalho, vai no INSS. Chega lá, o perito do INSS reconhece a existência de uma doença ocupacional, reconhece o acidente de trabalho por equiparação. Inclusive, ele pode reconhecer isso aplicando o nexo técnico epidemiológico, que está no artigo 21A da Lei 8.213, regulamentado pelo anexo do Decreto 3.048 de 99, aonde estabelece lá profissões, atividades que se presume que, se a pessoa tem aquela doença, é decorrente do trabalho. A lei assegura que a empresa, nessas hipóteses, se ela não concordar com a decisão do perito do INSS, ela pode interpor um recurso administrativo em até 30 dias para o Conselho de Recursos da Previdência Social. E esse recurso tem efeito suspensivo. A empresa tem interesse jurídico em propor esse recurso, por quê? Porque quando o INSS reconhece que o trabalhador teve um acidente de trabalho, ela passa a ter uma série de responsabilidades em função disso. Ela pode, por exemplo, ser chamada numa ação regressiva do INSS, porque está tendo que pagar benefícios para o trabalhador. Ela pode responder de uma ação direta para o trabalhador, tendo que pagar algum tipo de indenização, ou mesmo durante o período que o trabalhador estiver afastado, recebendo um benefício em razão de acidente de trabalho, ela continua tendo a obrigação de recolher, por exemplo, o FGTS daquele trabalhador. Então ela tem interesse jurídico em discutir a existência daquele acidente de trabalho e, por isso, propor o recurso administrativo. Neste recurso, ela vai fundamentar todas as razões, todos os documentos, todas as perícias, laudos que ela tiver, que justifiquem que aquela doença do trabalhador não tem ligação com o trabalho que ele desempenha na empresa. Se porventura esse recurso não tiver êxito, ainda assim o que a empresa pode fazer? Procurar um advogado da sua confiança e judicializar essa questão, discutindo judicialmente que não existiu aquele acidente de trabalho que foi reconhecido com o INSS. Você, empresário, já passou por uma situação desse tipo? De ter um trabalhador que foi reconhecido acidente de trabalho com o qual você não concorda? O que aconteceu no seu caso? Deixa aqui nos comentários a sua pergunta e me siga nesse canal para ter mais acesso a conteúdos como esse.